Você já se perguntou por que a mulher de Ló se transformou em uma estátua de sal? Essa é uma das histórias mais intrigantes e simbólicas da Bíblia. Um relato que atravessa gerações, carregando uma mensagem poderosa sobre obediência, apego e as consequências de olhar para trás. A narrativa, encontrada no livro de Gênesis, não é apenas sobre um castigo divino, mas um profundo alerta sobre o perigo de prender o coração ao que já foi condenado. Ao desobedecer a uma ordem direta, a esposa de Ló se tornou um monumento de advertência, um símbolo eterno do que acontece quando nos apegamos ao passado pecaminoso em vez de abraçar o futuro que Deus nos oferece. Vamos mergulhar nos detalhes dessa história para entender seu significado e as lições que ela continua a nos ensinar até hoje. A história se desenrola em Gênesis capítulo 19. No contexto da iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, locais mergulhados em profunda corrupção moral. Deus, em sua justiça e misericórdia, enviou 2 anjos para resgatar Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. A missão era clara e urgente. Os anjos guiaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora dos muros da cidade, dando-lhes uma instrução específica e vital para sua sobrevivência. Fuja por sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, para que você não pereça. A ordem era absoluta e não deixava margem para dúvidas. A salvação dependia não apenas de deixar a cidade fisicamente, mas também de abandoná-la por completo em seus corações e mentes, sem ceder à tentação de um último olhar. Apesar da advertência solene e da urgência da situação, o coração da mulher de Ló estava dividido. Enquanto seu corpo se movia em direção à salvação, sua mente e seu espírito parecem ter permanecido em Sodoma. Talvez ela sentisse falta de sua casa, de seus bens, de sua vida social ou de outros parentes que ficaram para trás. Movida por esse apego ao passado e às coisas mundanas que estava abandonando, ela cometeu o ato fatal em um momento de fraqueza e desobediência. Ela ignorou a ordem divina e olhou para trás, para a cidade que ardia sob uma chuva de fogo e enxofre enviada por Deus. A consequência de seu ato foi imediata e terrível, servindo como um testemunho visível da seriedade da ordem que havia sido dada. No instante em que seus olhos se voltaram para a destruição, a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Ela ficou petrificada, presa na paisagem desolada, tornando-se parte do mesmo elemento de juízo que consumia a cidade que ela tanto amava. Sua transformação não foi um ato arbitrário, mas profundamente simbólico. O sal, na região do Mar Morto, era abundante e representava esterilidade e desolação. Ao se tornar uma estátua de sal, ela se fundiu com o cenário de juízo, um monumento permanente à sua falta de fé e à sua desobediência. A imagem é poderosa. Ao se recusar a deixar o passado para trás, ela ficou eternamente presa a ele, incapaz de seguir adiante para a vida que lhe fora prometida. A história da mulher de Ló ecoa através das Escrituras como uma advertência atemporal. Séculos depois, o próprio Jesus Cristo a menciona no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, ao alertar seus discípulos sobre a vigilância necessária nos últimos dias, ele diz simplesmente: lembrem-se da mulher de Ló. Com essa curta frase, Jesus reforça a lição central: a importância de não se apegar ao mundo e às suas seduções, mas de olhar firmemente para frente, em direção ao reino de Deus. A tragédia da mulher de Ló não foi apenas olhar para trás, mas o que esse olhar representava
um coração dividido, uma fé vacilante e um anseio por aquilo que Deus havia julgado e condenado. Sua história nos exorta a abandonar o peso do passado, a renunciar aos apegos que nos impedem de seguir a Cristo e a caminhar com determinação e fé rumo à salvação, sem jamais olhar para trás. Como consequência, ela foi transformada em uma estátua de sal. Jesus utiliza essa história para nos ensinar uma lição poderosa. A mulher de Ló simboliza o apego ao mundo, a vida de pecado e a falta de perseverança na fé. No dia da sua volta, não devemos nos prender aos nossos bens materiais ou tentar salvar nossa vida terrena a qualquer custo. Imediatamente após essa advertência, Jesus declara: quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. É um chamado para abrirmos mão do que é passageiro e nos apegarmos ao que é eterno. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.